Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Aventuras em Série. No episódio de hoje, eu e minha co-apresentadora Larissa, Oi. nós falaremos sobre racismo e eugenia, que são dois temas sensíveis e até que polêmicos, mas precisam sim muito bem ser discutidos, porque são bem sérios e importantes para a nossa sociedade. E no episódio de hoje temos dois convidados, Nicole, da Grifinória, Oi. e Isadora, da Sonserina. Oi. E agora a gente vai falar um pouco sobre os dois temas, explicar um pouco sobre eles, contar a história deles e falar como eles impactam até os dias atuais. Agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos convidados. Vocês sabem o que é racismo e eugenia? Eu definiria o conceito de racismo como um preconceito que certa pessoa tem contra outra raça, entendeu? Uma raça diferente da sua. E eugenia, eu não sei basicamente dar muito conceito, mas sei dar um exemplo. Foi muito do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tudo, a exterminação dos judeus pelo povo alemão, pelo Hitler, para atingir como que fala? Uma população perfeita. Isso, uma população perfeita que seria a ariana. Nicole? Perfeita bem entre aspas, né? Sim, Porque, O conceito dele. Bom, a gente vai falar sobre o que é o racismo, quando ele surgiu e os impactos dele nos dias atuais. E a mesma coisa para a eugenia. Ok, começando aqui agora falando um pouquinho sobre a questão de toda a origem histórica do racismo, né? E que ele vem muito da base da colonização, né? Que, por exemplo, os europeus, na maioria, que colonizavam todo mundo, os portugueses aqui no Brasil, na África, a Inglaterra também, na Austrália e na África também, na África de todos os europeus praticamente. E por causa disso, houve sempre aquela questão de que as pessoas de pele branca, né, os europeus, eles estavam realmente naquele quesito em questão superior, seja de dinheiro, seja de terras ou de qualquer outra coisa, porque eles eram os colonizadores, né? E os outros povos, eles eram sempre ali escravizados e por isso eram vistos como inferiores. E daí, por causa de todo esse contexto histórico, né? Veio sempre essa questão do preconceito, de que o negro, ele está, por exemplo, abaixo do branco ou algo assim nesse quesito. Bom, o racismo, como ele falou, surgiu na antiguidade, também o colonialismo ajudou muito o racismo a se espalhar, e o racismo ele tem todo um desenvolvimento científico, que é as teorias raciais, que foi no século XVIII e XIX, as teorias pseudocientíficas emergiram categorizando pessoas em raças e promovendo a ideia que das características físicas e comportamentais eram hereditárias e determinavam a superioridade racial. Também teve a eugenia, que é o próximo tema que a gente vai falar, que foi um movimento como a eugenia que promoveram a ideia de melhorar, ou seja, eles tentavam praticamente exterminar os negros para eles, melhorar, porque uma quantidade de pessoas brancas e, vamos supor, burgueses, naquela época com algo incrível, então eles tentavam eliminar e melhorar. Então a eugenia também surgiu para isso. E não só negro, né? Qualquer um que não fosse ariano. Tanto é que na questão do racismo, né? Não somente os negros, mas também os judeus, por exemplo, que o Hitler e os alemães nazistas na época queriam exterminar também na questão da eugenia para deixar só os arianos ali mesmo. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos sociais que o racismo tem. Olha, os impactos sociais são a desigualdade. Muitos hoje em dia vocês percebem que há várias notícias de negros sendo atacados, marginalizados por literalmente só existir. Agora aqui na questão de como surgiu, né, de toda a origem ali da eugenia, que a gente já comentou bastante aqui, que foi lá em 883, se eu não me engano, por Francis Galton, se eu não me engano, que ele criou esse termo eugenia, né? Que ele era primo do Darwin, Charles Darwin, sabe? Da teoria do evolucionismo e tal. E daí, por causa de toda essa base na teoria do evolucionismo também, que ele criou essa parada de eugenia, acreditando que houvesse a purificação e a criação de uma raça superior, né? Às outras. E daí, essa teoria dele do eugenismo, ela foi ganhando voz e foi sendo mais ouvida, né? E desencadeou várias coisas, por exemplo, o próprio nazismo e todo o acontecimento da Segunda Guerra Mundial ali. Bom, também teve o movimento eugênico, que aconteceu lá nos Estados Unidos, deu início lá nos Estados Unidos, foi quando os nazistas, eles mataram as pessoas de lá para eles serem a raça superior, a raça perfeita, e os inferiores morrerem, porque para eles não tinha importância existir uma raça assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Nos Estados Unidos?
deu início lá. E lá na Segunda Guerra Mundial foi a mesma questão, que eles eliminavam as pessoas que eles consideravam inferiores, mas não apenas para poder ter apenas uma nação perfeita, mas para poder evitar de que no futuro essas pessoas que eram imperfeitas de terem algum poder e atrapalharem as pessoas consideradas perfeitas e puras. Como se eles quisessem já eliminar um futuro concorrente deles, Exatamente. em algum âmbito. Bom, como ela perguntou, deu origem sim nos Estados Unidos, mas a eugenia atingiu seu ápice na Alemanha na época nazista, onde foi utilizada para justificar a exterminação em massa que eles faziam lá. A gente vai falar um pouco sobre a eugenia nos dias atuais e como que ainda acontece, mas em poucas escalas, entenderam? A gente vai falar sobre a continuação dessa prática, porque, querendo ou não, ainda tem isso. E a eugenia, em sua forma tradicional, perdeu muito a aceitação após a Segunda Guerra Mundial. Mas tem algumas pessoas que praticam isso. Alguns exemplos ainda contemporâneos, né, nos dias de hoje, que são países que ainda sofrem críticas, né, por no passado ou hoje em dia mesmo terem praticado alguma prática eugênica, né, como por exemplo a Alemanha, que muitas vezes é vista com maus olhos por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, né, e do nazismo, e que às vezes hoje em dia assim nem tem nada a ver mais, sabe, mas continuam sofrendo algum certo preconceito ali, algum mau olhar e tal. E também na questão de novas tecnologias que vêm para recombinar os nossos genes, né? E alterar nessa questão também, buscando a purificação de raças. E são alguns exemplos assim, de coisas que ela ainda acontece hoje em dia, mas às vezes ali ou é muito na escondida, né? Porque é crime, obviamente, e errado moralmente também. E também às vezes é só por mal olhado assim, da população. Eu não conhecia, não sabia sobre isso. Pois é. Achei importante, sabe? Fala mais alto essa parte. Achei legal de saber. Aham. Até hoje tem muitos cientistas que tentam ainda buscar uma raça Uma raça superior e perfeita. tal. Na questão ali também a gente pode até entrar de jogadores de basquete, que às vezes o pai e a mãe, eles têm um filho apenas com o intuito de ter um jogador de basquete alto, forte, rápido. E já fiquem ligados para o nosso terceiro episódio, que será sobre... Primeira e Segunda Guerra Mundial, nazismo, holocausto e fascismo. Isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.